Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os sistemas táticos e suas vulnerabilidades. Sim, todo sistema tático tem pelo menos uma ou duas vulnerabilidades inatas. O que isso quer dizer? Que se você não criar dinâmicas para mitigar, minimizar aquelas vulnerabilidades que a priori aquele sistema já vai ter, aquela vulnerabilidade vai aparecer, ela vai estar ali. O grande desafio do bom técnico é exatamente conseguir criar dinâmicas para que essas vulnerabilidades não apareçam no respectivo sistema que ele estiver usando. E aí eu preparei esse material aqui, que é falando um pouquinho sobre como que cada sistema tem o seu probleminha. Futebol, gente, a gente sempre fala, não canso de falar e vou continuar falando, e vocês vão ouvir muito eu falar isso aqui nesse canal. Futebol é cobertor curto. Você tem que fazer escolhas. Se você vai marcar alto, você vai deixar as costas da última linha vulneráveis. Se você marcar baixo, você está muito longe da base do seu adversário para poder marcar gol. E assim por diante. Cada escolha você tem que abrir mão de alguma coisa para poder escolher uma outra situação. Você sempre vai estar escolhendo uma coisa em detrimento de outra no futebol. Sempre vai ser assim. Então, esse conteúdo aqui também estou trazendo esse conteúdo para poder mostrar para vocês como é que isso se comprova também em relação aos esquemas táticos, tá bom? Bom, vocês estão vendo aí sistemas táticos e suas vulnerabilidades e já vamos para o próximo slide. Hoje eu vou ficar pequenininho aqui o tempo inteiro, tá? Não vou aparecer grandão aqui, não tem necessidade. Gente, like no vídeo, já deixou o like? Deixa o like, porque se você deixar o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que a gente está falando sobre futebol de uma maneira bacana, tá? Se inscreve no canal e compartilha, tá? Bom, vamos lá. Vamos seguir adiante. O 4-4-2. O 4-4-2 é o que eu trouxe mais material aqui, mais slides. Eu separei em 3 situações diferentes, tá? De novo, deixando bem claro, isso aqui só vai acontecer se aquela equipe não criar situações, não criar dinâmicas para que essas vulnerabilidades inatas daquele sistema não apareçam. Se criar dinâmicas, isso tudo aí vai ser minimizado e pode não acontecer. Isso aqui eu estou falando de vulnerabilidades inatas que vão aparecer se não forem criadas as situações para minimizar esses problemas desses sistemas, né? O 4-4-2, assim como quase todos os sistemas, ele sempre deixa espaço nas costas da última linha, especialmente se você subir o seu bloco. Você sempre vai ter espaço nas costas da última linha. Então, por exemplo, como é que você pode fazer para não sofrer com isso? Pressionar o homem da bola, né? Quando o homem da bola está pressionado, aquela bola está coberta, ele não consegue fazer esse passe, essa bola longa na profundidade nas costas da última linha. Então, por exemplo, a Arábia, a Argentina, todo mundo falou, a Arábia funcionou muito bem, isso aqui. Eu acho que não. Eu me lembro de eu ter falado isso no dia em rede social, grupo de WhatsApp, e ter tomado pancada. Eu falei, gente, os caras estão arriscando, eles estão marcando com a linha alta e não estão pressionando o homem da bola. E aí foi aquele sofrimento. A Argentina só não saiu ganhando o primeiro tempo de 2-3-0 por causa de centímetros de VAR. Então, assim... e outra coisa que normalmente o 4-4-2 deixa um pouco vulnerável é esse entre linhas, né? Esse espaço entre as duas linhas ali, a última linha e a segunda linha. Normalmente há esse espaço. De novo, se você não proteger, se você não criar dinâmicas para isso, pode haver espaço no entrelinhas e uma forma de você tentar explorar, como adversário do time que está jogando 4-4-2, tentar explorar entrelinhas pode ser uma saída interessante para que você tenha êxito. O espaço nas janelas também é uma possível vulnerabilidade, né? As janelas são esses intervalos entre os jogadores das lateral e zagueiro, um zagueiro e o outro, um volante e o outro, o extremo que baixa para fazer a linha de 4 e o meia que baixa ali para fazer a linha de 4 com os dois volantes. Esse espaço entre o meia e o volante, entre o meia e o extremo, esse passe entrar ali é uma possível vulnerabilidade também do 4-4-2. A gente chama de janela na análise, né? Espaço nos corredores laterais também. Se o bloco tiver um pouquinho compacto demais, se aquela equipe tiver uma tendência a proteger corredor central, proteger funil, ela sempre vai deixar, de novo, a história do cobertor curto, vai deixar espaço no corredor lateral. Pode acontecer isso quando o time está marcando 4-4-2, porque só são 4 atletas. Se tiver uma linha de 5, você vai minimizar isso, como a gente vai ver já. Então, essa é uma outra possível vulnerabilidade do 4-4-2, espaço nos corredores laterais.
No 4-3-3, não se marca muito em 4-3-3, mas eu coloquei aqui porque é um sistema que é muito usado, mas o 4-3-3 acaba sendo mais usado 4-1-4-1 na hora de marcar. Mas vamos usar ele aqui, vamos falar dele aqui como um sistema de marcação também. E aí, as costas dos meias, né? Esse primeiro quadradinho que está marcado aí menorzinho, que é meio que do lado do volante que está sozinho ali. Como no 4-3-3 os dois meias eles estão posicionados um pouco mais à frente, eles não fazem uma linha não estão tão alinhados, em geral, não estão tão alinhados com esse volante, eles estão numa segunda linha, você tem um sistema escalonado de quase 4 linhas, dependendo como se estiver organizado em campo, você fica com esse espaço nas costas dos meias ali, um pouco vulnerável. Assim como também esse espaço entre o ponta, entre o extremo e o lateral. É um espaço muito grande, então é possível também explorar esse espaço com um passe em diagonal que entra do corredor central para o corredor lateral ou vice-versa. Então é uma possível vulnerabilidade também do 4-3-3, essas duas vulnerabilidades do 4-3-3. 4-1-4-1, que como eu falei, é mais usado quando você joga em 4-3-3, você sobe o bloco em 4-3-3, mas quando você baixa um pouquinho mais o bloco, normalmente você está em 4-1-4-1, tá bom? E aí a gente lembra do Marrocos, na Copa do Mundo, defendendo 4-1-4-1, e aí tinha o Amrabat ali como aquele cara que ficava sozinho ali defendendo naquele entrelinhas. Tinha que ser um volante que tem muita mobilidade, capacidade de se deslocar, muito intenso nesse tipo de ação. E aí, se esse cara não for tão intenso, se esse time não estiver tão preparado assim para defender os lados desse primeiro volante, pode ser vulnerável, porque tem muito espaço ali, né? Esses dois quadradinhos menorzinhos, esses retangulinhos, quadradinhos, na verdade, que estão do lado desse primeiro volante ali, vocês estão vendo? Então, isso é uma possível vulnerabilidade. Você atacar esse espaço pode te gerar vantagem quando você está jogando contra um time que marca 4-1-4-1, tá? E, de novo, as janelas, né? Assim como no 4-4-2, também é uma possível vulnerabilidade, porque você tem os atletas dispostos em 4, e aí você tem sempre um espaço maior nessa janela, até mais do que você quando tiver o 4-3-3, porque no 4-3-3, como a gente estava vendo aqui, ó, você não tem essa possibilidade, você consegue fechar melhor essas janelas, né? Então, para vocês verem como é que cada sistema vai te entregando uma coisa boa, mas vai te deixando vulnerável do outro lado. De novo o que eu falei, cobertor curto, futebol, cobertor curto o tempo todo, pessoal. E a gente tem o 5-4-1. O 5-4-1 deixa um pouquinho de espaço, pode deixar espaço no entrelinhas, assim como o 4-4-2. Então, atacar o entrelinhas de um time que faz uma linha de 5, bota 4 atletas na segunda linha, é também uma possível forma de você obter êxito. Quando você coloca 5 e 4, você tem pouca gente defendendo essa circulação da bola. Então, quando a bola vai circular de um lado para o outro do bloco, quando o time está trabalhando a posse de bola, você vai ter esse espaço que eu marquei nesses dois quadradinhos menores aí, como um espaço vulnerável. Você vai ter essa inferioridade numérica desse atacante que vai estar sozinho, tendo que marcar às vezes 2, 3, a bola vai circular por ali e ele vai ter dificuldade. E aí, para isso, por exemplo, é importante que aquela equipe consiga fazer sempre esse salto da linha. Essa segunda linha vai ter sempre, os atletas vão estar sempre que tá saltando, tem que estar saltando o tempo todo, senão não funciona, né? A gente viu agora muitas vezes essa discussão em relação ao Flamengo, por exemplo, do Vitor Pereira, que tinha uma linha de 5 muito estática, fez um 5-2-3 às vezes na final contra o Fluminense, 5-3-2, ficava variando, mas a linha era muito estática, não tinha muito salto, então ficava espaço no entrelinhas. A segunda linha às vezes também ficava um pouco estática também, e aí não tinha esses saltos, e a bola circulava fácil na frente do bloco. Então isso foi uma vulnerabilidade que o Flamengo do Vitor Pereira apresentou, especialmente nessa final que foi massacrada pelo Fluminense, né? Então isso é a vulnerabilidade do 5-4-1, e acaba que com isso, como essa bola circula na frente do bloco, pode ter situação de finalização, pode gerar situação de finalização, se de novo aquele time não se proteger para isso, tá? O 5-3-2 um pouco parecido com o 5-4-1, mas em relação à última linha, né, ter 5 atletas, mas por você colocar menos atletas na segunda linha, você vai vulnerabilizar a lateral do bloco, né? Então vai ter pouca gente, se a equipe que quiser atacar a sua equipe pelos lados, vai ter em tese espaço para avançar, para conseguir vantagem numérica, vantagem posicional e até vantagem qualitativa, dependendo como for, fazendo esse ataque pela lateral do bloco. Então essa é uma vulnerabilidade do 5-3-2, tá? Que era, inclusive, né, o modo de defender que o Vitor Pereira estava usando no Flamengo e que não estava funcionando muito bem, porque não tinha as dinâmicas para defender, né? E aí eu coloquei aqui para finalizar o 4-2-3-1, que não é um sistema que é muito utilizado em sistema de marcação,
Muitas vezes é utilizado para subir bloco, quase que não sai. Quando você quer subir o bloco, você pode usar o 4-2-3-1 e funciona legal. E em bloco médio, bloco baixo, se vocês forem reparar, não é um sistema muito utilizado. É bem pouco utilizado. O que acontece? Normalmente os técnicos optam por 4-4-2, 4-1-4-1. Em bloco médio e baixo não usam muito o 4-2-3-1. O 4-2-3-1 eu acho interessante porque ele é um sistema que ele consegue defender tanto os lados do campo, tanto funciona na amplitude, defende bem a amplitude, quanto a profundidade. Ele é largo no sentido de estar defendendo o campo no seu comprimento, na sua profundidade, como a gente fala na análise, e também defender a amplitude. Então, nesse ponto, ele é bem interessante, é um sistema bem interessante. E aí, quais são as vulnerabilidades? De novo, a lateral do bloco, porque você só tem 3 atletas, você tem 3 atletas nessa penúltima linha, então você não vai ter, tirando a última linha lá, dos zagueiros, dos laterais, você não vai ter mais nenhuma linha com 4 atletas, então você de alguma forma vai estar sempre vulnerabilizando essa lateral do bloco. E também você vai ter inferioridade numérica na primeira linha, como eu marquei aí com esse círculozinho azul em volta desse centroavante, aí, desse 9 em vermelho. Por quê? Porque qual é o problema dessa inferioridade numérica na primeira linha? Saltar a pressão, e incomodar o zagueiro. O zagueiro vai ter sempre pelo menos 2, né? Qualquer time sai com pelo menos 2 atletas, não vai sair nunca com 1. Então, se ele tiver com 2 zagueiros, ele vai estar tendo que se dividir, então vai estar sempre inferioridade numérica, sempre correndo atrás da bola. Se tiver saída de 3, então ele vai estar mais ainda, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo bem focado, assim, já bem mais complexo, um pouco mais denso, já não é mais tão simples assim. Eu estou procurando variar bastante isso no canal, que é para todo mundo ter acesso, todo mundo gostar, todo mundo curtir. A ideia é essa, tá? Bom, deixa um comentário aqui o que você achou desse conteúdo, o que você sugere para outros conteúdos, para outros vídeos. E tamo junto, um beijo, um abraço, até a próxima. Valeu!